Shalom, 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 boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Bispo e professor Fábio Rodrigues. Hoje nós vamos para a nossa segunda live. Glória a Deus. Shalom, shalom, shalom. Bom, hoje nós vamos para a nossa segunda live. Vou disponibilizar essa nossa segunda live na página do Instituto da Arte, tá bom? Então, não sei o horário que você vai assistir essa live, portanto, boa noite, bom dia ou boa tarde. Bom, hoje nós vamos retomar a nossa segunda parte da lição e o objetivo é te levar mais próximo do Jardim do Éden, tá bom? Hoje eu quero compartilhar com todos vocês um texto de Gênesis 2, versículos 7 e 8. Para quem não conhece, o Instituto da Arte é um instituto cujo esse que está falando é reitor, diretor desse instituto e também um dos professores. E nesse instituto nós temos realmente o desejo, a incumbência de ensinar os alunos, trazer alguns ensinos diferenciados. Ou seja, é diferenciado mesmo. Foge daquele trivial. Além de você também aprender a respeito daquelas temáticas que você encontra em todos os institutos, porque é algo padrão, nós também ensinamos algo a mais, tá bom? Então você é meu convidado especial com um preço assim muito bacana, preço promocional e vai valer a pena. Nós temos cursos a partir do nível básico, do nível médio, nível bacharel. Nós temos também cursos de hebraico bíblico, hebraico moderno, aramaico, grego. Então, o Instituto da Arte é um instituto completo para você que deseja pregar, deseja ensinar a palavra de Deus com segurança, Bom, hoje eu quero falar um pouquinho, continuando ainda na nossa temática, acerca do Éden, e eu quero falar um pouco a respeito de Gênesis 2, versos 7 e 8. No Gênesis 2:7 nós lemos: Vayitzer Hashem Elohim et Hadam, afar min ha'adamah, vaipar be'apav, nishmat haim, vairi Adam, lenefesh hayah. Isto é, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o alento de vidas, o fôlego de vidas, e o homem se alma vivente. Bom, dentro dessa porção, desse versículo, o versículo 7 do capítulo 2, nós encontramos uma expressão muito interessante, muito conhecida. Bom, nós encontramos dentro desse versículo, o versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis, uma expressão muito conhecida dentro da tradição judaica, que é a expressão Nishmat Haim, ou seja, fôlego de vida ou alento de vida. Da palavra Nishmat, nós temos a palavra Neshama, que significa razão, intelecto, racionalidade. E lá pelas tantas, nós precisamos entender que há uma transição do capítulo 2, verso 7 de Gênesis, para o capítulo 2, verso 8 de Gênesis. Então, aonde eu quero levá-los nessa noite em relação à revelação da palavra que envolve essa temática aí do jardim do Éden, jardim em Éden e assim por diante. O Gênesis 2, verso 8 está escrito: Vaitá Hashem Elohim gam be'Eden, mikeden vayasem sham et Adam, asher yatzar. Isto é, e plantou o Senhor Deus um jardim em Éden, no oriente, ou seja, no leste, e pôs ali o homem que havia formado e não criado. Capítulo 1, verso 27, nós encontramos
e criou Deus. Gênesis 2, verso 7, nós encontramos formou o Senhor Deus. O verso no capítulo 1, verso 27, criou. Gênesis 2, verso 7, formou. Nós temos então uma diferença entre o homem criado e o homem formado. Deus não coloca no jardim, em Éden, o homem criado. Primeiro, ele forma este homem. E ele forma a partir do que? Ou de quando? A partir do momento que Deus sopra sobre as suas narinas, Nishmat Haim, ou seja, o fôlego de vida, que na verdade é uma metáfora para explicar a razão. Deus coloca então no homem a racionalidade, diferenciando o ser humano de tudo aquilo que Deus havia criado aqui na Terra, aqui no universo. Então nós temos, por exemplo, o Sol, a Lua, as estrelas, nós temos as cachoeiras, os mares, os rios, nós temos toda a criação de Deus, os animais e enfim, mas o homem, de tudo aquilo que Deus criou, apenas ele é chamado de semelhança. Ou seja, ele é Tselem Elohim, ele é a imagem de Deus. A imagem de Deus foi colocada, estampada no ser humano. E é por essa e única razão que nós estamos aqui para poder compartilhar com vocês. E você aí poder compartilhar comigo as suas experiências a partir do ponto em que eu estiver compartilhando uma porção da palavra de Deus. Bom, bem no início do verso 8, nós temos a expressão vaitá, que significa e plantou. E plantou, vaitá. E vaitá, tal expressão é composta de 4 letras do alfabeto hebraico, das 22. Vav, Yud, Tet, Ain. Você sabia que por trás de cada letra, que forma uma palavra, uma porção, por trás de cada letra que forma uma expressão, existem inúmeros segredos encapsulados? Eu quero desvendar aqui, por exemplo, a porção e plantou em hebraico. Então, o texto diz: Vaitá Hashem Elohim, Gam Be'eden, Mikeden Vayasem, ou Vayasem Sham et Hadam, Asher Yatsar. Isto é, e plantou o Senhor Deus um jardim em Éden, no Oriente, e pôs ali o homem que havia formado. A tradição judaica diz que o Éden é o modelo do homem, é o modelo do ser humano. E foi no ser humano, que é o modelo do Éden, isso no nível mais elevado, tá bom? Respeitando aquele nível superficial, aquele entendimento, aquela visão de que o Éden é um local, um espaço geográfico, porque isso é sim entendido em nível Pshat, que é o primeiro nível dos 4 níveis de interpretações. Então, nesse primeiro nível, nós podemos sim interpretar que o Jardim do Éden é de fato um local, um espaço geográfico, né? Uma localização física. Mas em nível Remez para frente, né? O Remez, que é o alusivo, o Drash, que é investigativo, o Sod, que é secreto, quando nós vamos subindo de nível, né? Espiritualmente falando, em termos de interpretação bíblica, nós percebemos então que o Éden é o modelo do ser humano. Então é no ser humano que Deus planta um jardim. É dentro do ser humano, de fato, as árvores. E árvores também tem uma metáfora de várias possibilidades. Assim como o ser humano também tem várias possibilidades, várias formas de pensar, de interpretar. A árvore da vida tem uma representação metafórica aplicada, assim como a árvore da vida tem uma representação metafórica, a árvore da ciência do bem e do mal também tem a sua representatividade. E tudo que acontece dentro desse ambiente do jardim em Éden,
acontece, na verdade, dentro de cada um de nós. Esse ambiente, essa comunhão, esse relacionamento é algo que vai além dessa literalidade. É algo que vai além daquilo que nós imaginamos, porque temos uma mentalidade limitada. Nós temos uma forma de pensar muito superficial. E é sobre isso que eu quero hoje compartilhar com vocês, para lhe convidar para que você possa estar além, não aquém, daquilo que Deus tem revelado para as nossas vidas. Sabe quando você tem uma opinião, mas aí você consegue abrir o seu entendimento e ouvir outras opiniões e você chega à conclusão de que a sua perspectiva é boa, mas existem outras perspectivas melhores de entendimento acerca daquele mesmo assunto? Assim é quando você tem a oportunidade de ouvir alguém que prega, que ensina a palavra de Deus há 3 décadas, há 30 anos, como é o meu caso. Na medida em que eu vou lendo mais vezes a palavra de Deus, na medida em que eu vou vasculhando a palavra de Deus, não apenas com base na língua portuguesa, mas com base no que originalmente foi escrito ou como foi escrito, eu consigo vislumbrar, eu consigo decifrar coisas que eu não conseguiria decifrar ou desvendar se eu tivesse apenas o acesso na língua portuguesa, na versão portuguesa. Você sabe que o Antigo Testamento foi quase que totalmente escrito em hebraico, algumas porções em aramaico. Então, quando você vai para o hebraico, você descobre vários segredos encapsulados, não apenas num versículo, num capítulo, no livro. Você encontra histórias profundas atrás de uma letra. E é sobre isso que eu quero compartilhar nessa noite. Eu quero cumprimentar Xande, boa noite, Deus abençoe. Quero cumprimentar também Ian Marcos, Escolta Brasil, grande homem de Deus, o homem aí que tem autoridade no que tange à segurança pública, não só aqui em Guarulhos, cidade de Guarulhos, mas também em todo o estado de São Paulo, e por que não falar em todo o território brasileiro. Por onde você vê aí um escolta, né, um vigilante patrimonial, um fiscal de piso, um porteiro, uma porteira, a maioria dessas pessoas, esse Escolta Brasil, né, que é o nome da página do meu querido amigo Alexandre Carvalho. Grande homem de Deus, um homem sério, um homem que ama a segurança pública. Inclusive hoje eu tive o privilégio de estar com ele, fazer algumas gravações acerca da segurança pública, de acordo com a palavra de Deus. Nós fizemos ali, nós estivemos trocando ideias a respeito da palavra de Deus e também da segurança pública. Em breve vocês terão novidades acerca desse assunto, muito importante. Então seja bem-vindo, Alexandre, um beijo no teu coração. E se der para nós falarmos aí nessa live, fique à vontade, mas eu não sei onde você está nesse momento. De repente você não pode estar atendendo, mas eu já me sinto privilegiado pelo fato de você estar me assistindo aqui, tá bom? Glória a Deus. Bom, quando nós vamos nos aprofundando em relação ao versículo 8 do capítulo 2 de Gênesis, na expressão vaitá, que significa e plantou, olha os segredos que nós encontramos por trás dessas 4 letras que formam essa expressão e plantou em hebraico, vaitá. Vav, Yud, Tet, Ain são as 4 consoantes das 22 letras que compõem o alfabeto hebraico. Essas 4 estão entre as 22 letras. Veja que interessante. Bom, na primeira letra, que é a consoante Vav, que abre essa expressão vaitá, que em português nós traduzimos como e plantou, nós temos a revelação daquilo que é elevado. A segunda letra, Yud, nos traz a revelação da espiritualidade. A terceira letra, que é a terceira Tet, nos traz a revelação do domínio dos instintos, né? Então revela aqui os nossos instintos, os nossos desejos. Já a quarta letra, que é a letra Ain, nós temos a revelação da observação. Portanto, vaitá não significa apenas e plantou, conforme lemos em Gênesis 2:8.
Vaitá significa eleve-se espiritualmente e mantenha seu instinto em observação, em vigilância. Tá pegando a visão aqui? Veja que profundo, veja que extraordinário é quando nós conseguimos ler histórias por trás das letras. Veja como é interessante quando nós temos a possibilidade de desvendarmos os segredos por trás das letras que formam as palavras, que formam as expressões, de acordo com o hebraico, de acordo com a pictografia hebraica. O que é pictografia hebraica, bispo e professor Fábio Rodrigues? Pictografia são segredos por trás das letras. Temos também a revelação por trás da guimátria bíblica. O que é guimátria bíblica? A guimátria bíblica significa segredos por trás dos números que estão por trás das letras. Então esses recursos você não encontra em qualquer instituto, mas você encontra no Instituto Da'at. No Instituto Da'at, onde eu tenho o privilégio de ser o diretor, o reitor desse instituto e também um dos professores, eu tenho o privilégio de poder compartilhar segredos que poucas pessoas no mundo vão aprender, vão conseguir alcançar o entendimento, porque não são todos os professores de todos os institutos que têm essa habilidade. Mas você vai ter o privilégio, se desejar estudar conosco, conhecer esses segredos dia após dia, porque para nós isso não é mais novidade. É o nosso dia a dia, é como se nós estivéssemos comendo o nosso arroz e feijão diário. É como se nós estivéssemos comendo o nosso pão com manteiga e café com leite. É algo muito normal. Agora no começo, de repente, você está sentindo um impacto, é algo novo, mas é algo que no nosso instituto é tão normal que as pessoas não se escandalizam mais. Elas abrem a mente para poder aprender e amanhã ou depois até ensinar, não é verdade? Bom, voltando aqui para a expressão vaitá, de Gênesis 2, verso 8, que é traduzido como e plantou. Esse e plantou está relacionado exatamente no aspecto mais profundo, quando nós usamos as técnicas de interpretações. Esse e plantou não é numa terra, literalmente falando. Essa terra não é uma terra comum. Esta terra é aquela terra que Deus usou o profeta para dizer: terra, terra, ouve a palavra do Senhor. Nós somos essa terra. E Deus quer plantar o seu jardim em nós. Esse é o melhor e mais extraordinário plantio de todos os tempos. Muitas das vezes nós queremos nos apegar aos textos, nós queremos nos apegar à literalidade das passagens, mas esquecemos que nós conseguimos transpor, daquela época para os nossos dias odiernos. Tá pegando a visão? Bom, quando eu começo a somar, não apenas usar a pictografia, que são os segredos por trás das letras, que nós conseguimos. Quando eu começo então a ir além da pictografia, que são os segredos por trás das letras, eu consigo também descobrir, por trás do conhecimento da guimátria, a numerologia bíblica. Cada letra do alfabeto hebraico tem um valor numérico. A consoante Vav, que abre essa expressão vaitá, tem valor guimátrico número 6. A consoante Yud, que é a segunda letra que forma essa expressão vaitá, que significa e plantou em português, tem valor guimátrico 10. A terceira letra, a letra Tet, tem valor guimátrico número 9. E a última letra, a letra Ain, tem valor guimátrico número 70. Quando eu uno todas essas letras, ou seja, 6 mais 10 mais 9 mais 70, eu tenho o número 95. E 95 é o mesmo que 9 mais 5. 9 mais 5, 9. 10, 11, 12, 13, 14. 14 é o mesmo que 1 mais 4. 1 mais 4 é igual a 5. Essa técnica não é aleatória. Nada na Torá é aleatório. Nada no Tanar, que é o Antigo Testamento, escrito quase que
em hebraico totalmente, e algumas porções em aramaico, nada é por acaso. Todas as letras que estão ali, todos os cálculos, tudo foi revelado por Deus. Nada é por acaso. Então, quando eu somo todas as letras dessa expressão, por exemplo, vaitá, que significa e plantou, eu chego à conclusão, na pictografia hebraica, que quando o texto diz e plantou o Senhor Deus um jardim em Éden, no Oriente, e pôs ali o homem que havia formado, só essa expressão e plantou, nós temos a revelação do seguinte conceito: eleve-se espiritualmente e mantenha seu instinto em observação. É por essa razão que Deus planta o jardim dentro de nós. É por essa razão que Deus nos deu a racionalidade. Plantar um jardim em Éden é o mesmo que estampar em nós. Veja que interessante. É o mesmo que plantar em nós a... Opa, deu uma caída aqui, mas nós já voltamos. Então é o mesmo que implantar em nós ou plantar em nós a racionalidade. Veja que nós estamos no versículo 8 do capítulo 2 de Gênesis, mas no versículo 7 nós temos um contexto. O versículo 7 diz: Vayitzer Hashem Elohim reatam afar min hadamah vaipar beapar v'nishmat haim vayhi hadam lenefesh hayah. Ou seja, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o alento de vidas, e o homem se tornou alma vivente. Esse sopro, esse alento de vida, esse sopro, esse fôlego de vida está exatamente relacionado, vinculado a essa expressão Nishmat Haim, fôlego de vida. Nessa expressão Nishmat nós temos a razão. E foi esta razão que foi plantada em nós. Quando diz o texto, e plantou o Senhor Deus um jardim em Éden, a tradição judaica diz que o ser humano é o modelo do Éden. Portanto, Deus planta em nós, e se Ele plantou em nós a sua palavra através do jardim florido, nós precisamos nos elevar espiritualmente para que nós possamos dominar os nossos instintos e colocar os nossos instintos em observação, em vigilância. Aí nós calculamos cada letra que forma a expressão vaitá, que significa e plantou, Gênesis 2, verso 8, chegamos ao cômputo de número 5. Se você pegar todas as letras, você vai calculando e aí você chega no final, número 5. Número 5 está vinculado aos 5 primeiros livros da Bíblia. Breshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. É a Torá, a instrução divina. São os 5 livros mais importantes do chamado Antigo Testamento. Porque são nesses 5 livros que Deus revela tudo aquilo que Ele desejaria fazer, ou desejou fazer e fez, e as coisas que ainda aconteceria. Então veja que coisa tremenda. Então a instrução divina que é a Torá tem esse número, essa equivalência do número 5, porque são os 5 livros da Bíblia, né? Ou seja, a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. E o que significa Torá além de... Veja que interessante. A palavra Torá, ela é composta de 4 letras. Opa, caiu de novo aqui. A palavra Torá tem 4 letras. A primeira letra é Tav, a segunda é Vav, a terceira é Resh e a quarta é Rei. Torá. Na consoante Tav, eu tenho um sinal. Na consoante Vav, eu tenho uma elevação. Na consoante Resh, eu tenho a mente. Na consoante Rei, eu tenho o ser humano, a humanidade. Portanto, o que é Torá? A Torá é um sinal que eleva a mente do homem. A Torá é uma instrução divina que eleva, que abre, que levanta, que issa a mente do ser humano. Quem não tem instrução divina tem a mente fechada. Quem não tem o conhecimento da palavra de Deus tem a mente
fechada. Quero dar boa noite ao Nunes, deve ser o Ed. Se for o Ed aí, dá um alô, tá bom? Boa noite, seja bem-vindo. Deve ser o Ed, da Reconciliação, da Igreja Reconciliação aqui em Guarulhos. Glória a Deus. Entrou também verdadeiro.evangelho. Shalom, Deus abençoe. Que benção. Bom, vamos lá. Portanto, o número 5, que é o cômputo da redução de vários números até chegar à unidade, é ele mesmo. Shalom! Tudo bem, Ed? Deus abençoe. Forte abraço para todos vocês aí da Reconciliação, Pastor Francisco. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Abençoe sua família, abençoe também a sua esposa, abençoe seus filhos. Deus em Cristo vos abençoe. Glória a Deus. Bom, o número 5 aplica-se à Torá, não é? Conforme eu retromencionei. Breshit, que é Gênesis, Shemot, Êxodo, Vaikra, que é Levítico, Bamidbar, que é Números, Devarim, Deuteronômio. Portanto, a Torá é a instrução divina. Deus plantou um jardim em Éden. O Éden é o modelo do ser humano. O jardim são as possibilidades, né? As árvores que estão lá dentro são as possibilidades. Cabe a cada um de nós realmente cuidar deste jardim e não fazer como fez Adão e Eva, Adão e Eva. Deus os introduziu em Éden para que eles pudessem lavrar e guardar. Mas ao invés deles fazerem isso, eles não vigiaram, né? E foi só Deus. Bom, se nós continuarmos um pouquinho mais em relação ao versículo 8 de Gênesis capítulo 2, nós vamos ter agora uma expressão, Yasem, que significa epôs, e colocou. Muito interessante. Uau, voltou aqui. Muito interessante também essa parte, e eu quero compartilhar com você essa parte onde fala e pôs ali, e colocou ali. Gênesis 2, verso 8, que em hebraico nós falamos Vayasem, Vayasem. Bom, vamos ficar aqui, e pôs, e colocou, né? Ou seja, o homem no jardim. Dentro dessa expressão Vayasem, nós temos uma outra revelação. Ou seja, aí plantou o Senhor Deus o homem, aí o pôs ali no jardim. Então essa expressão e pôs e colocou, existem também revelações encapsuladas por trás das letras que formam essa expressão e pôs e colocou. Vayasem, na consoante Vav, nós temos a elevação. Na consoante Yud, nós temos a espiritualidade. Na consoante Sin, nós temos a destruição. E na consoante Mem Sufit, nós temos o caos, nós temos a desordem. Portanto, Deus nos coloca no jardim para trabalharmos e lavrarmos, para que nós pudéssemos, através da elevação espiritual que Ele nos deu, bendito seja Ele, nós pudéssemos espiritualmente destruir o caos, a desordem, que porventura viesse a se instalar no ambiente aonde nós estivéssemos. Então veja, e plantou o Senhor Deus um jardim em Éden, e colocou, e pôs, e nessa expressão e colocou, e pôs, tem um sentido, tem um objetivo. Então o homem é colocado no jardim em nível pshat, em nível literal, para que ele pudesse, então, através da elevação, da espiritualidade que Deus deu a ele, para que ele pudesse, então, destruir qualquer caos. E como que nós conseguimos destruir o caos, se não através da instrução divina? Quantas vezes o inimigo se levanta, quantas vezes o inimigo arma, não é, muitas coisas, armadilhas, e nós, pela instrução divina, nós quebramos, nós destronamos. Lembrando sempre que a nossa luta não é contra a carne, o sangue, mas sim contra principados, potestades, contra as hostes da maldade que ficam na região celestial. Vamos prosseguir aqui. Eu quero falar agora a parte onde nós lemos ali. E pôs o homem ali, né? Pôs ali. Essa expressão também, né? Ou esse termo
ali é realmente Sham, ou seja, ali. Nós temos então, ali duas revelações em cima desta palavra, ali. Shem e Mem Sofit. Então nós temos aqui, por exemplo, a destruição do caos. Nós precisamos entender que a continuação do verso vem para fortalecer o que nós havíamos falado antes. Se antes existe a revelação da destruição do caos, aqui, ali, ou seja, Deus te colocou em um determinado lugar para que você, através de Cristo Jesus, possa destruir qualquer desordem, qualquer caos. E você não vai fazer com a força do seu braço. É necessário, para que você quebre todas as fortalezas de Satanás, é necessário que você tenha o conhecimento da instrução divina. Porque a sua luta, a minha luta, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados, potestades. Então nós somos colocados ali, ou aqui, ou aonde Deus nos colocar, para que nós possamos destruir o caos. Quem está entendendo e pode dizer amém, escrever amém aí, diga, eu estou entendendo, Deus está falando muito comigo, não é? Eu gostaria que você realmente se manifestasse aí, glória a Deus. Você vê quantos segredos que nós encontramos, né? Quantos segredos que nós encontramos. Quantos segredos que nós encontramos encapsulados por trás das letras. Por trás de uma letra, nós começamos a desvendar coisas extraordinárias. Tem gente que tem muita pressa de aprender as coisas do eterno, as coisas de Deus. Mas se você não tiver pressa, se você quer realmente se aprofundar, se você quer realmente gastar o seu tempo de vida ainda, usar o seu tempo precioso de vida para experimentar a palavra de Deus, comer, porque quando a gente está comendo uma comida gostosa, a gente não quer comer rapidamente. A gente quer degustar, a gente quer sentir mesmo o gosto daquilo, sem pressa, aquela comunhão maravilhosa. Então, o Instituto da AT, ele foi levantado por Deus para que pudesse, então, dar essa possibilidade das pessoas degustarem. Aquela pretensão de, eu tenho que mudar de módulo, eu tenho que mudar logo de módulo porque eu quero o certificado, eu quero o diploma. Não, no Instituto da AT, isso é secundário, isso é terciário. Nós temos aqui a emissão do certificado sem problema algum, mas esse não é o objetivo, esse não é o propósito. O propósito é nós nos aprofundarmos, conhecermos realmente, mergulharmos no conhecimento da palavra de Deus. Bom, vamos continuar aí. Nós temos realmente a revelação até agora de Vaitá, ou seja, implantou. Falei um pouquinho também da expressão, vamos ver aqui, confirmar aqui, Vayasem, né? E também falei um pouquinho sobre Sham, sobre ali. E agora quero falar um pouquinho a respeito do termo Hashem, né? Que nós traduzimos como eterno, né? Que é o Yud Rei Vav Rei, né, no hebraico. Portanto, Vaitá Hashem Elohim Gam Be'eden Bikeden Vayasem Sham et Hadam Asher Yatzar. E plantou o Senhor Deus um jardim em Éden, no Oriente, e pôs ali o homem que havia formado. Vaitá, e plantou, ou seja, eleve-se espiritualmente e mantenha seu instinto em observação. E como que eu posso fazer isso? Através da instrução divina. Na sequência nós temos Hashem, que é o nome sagrado. O nome sagrado do Eterno representa o atributo de misericórdia e é traduzido como Senhor. Logo em seguida nós temos, depois de Hashem, nós temos o título, o termo Elohim. Elohim do hebraico, nesse contexto, representa o atributo de juízo. No próprio capítulo 2, verso 8, nós temos a revelação da misericórdia de Deus e também a revelação do juízo de Deus. A misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos, mas o juízo,
ele também precisa se manifestar. Enquanto que a misericórdia serve realmente para poder trazer uma brandura para aqueles que são justos, mas que por alguma razão tropeçam no meio do caminho, Deus também cria o juízo, o aspecto do julgamento, da severidade, para condenar aquelas pessoas que vivem uma vida de iniquidade. Não querem nem saber, não querem mudar de forma alguma a sua forma de viver, sua forma de pensar. Por essa razão que nós encontramos o aspecto de misericórdia e também o aspecto de juízo. Nós continuamos ainda falando sobre Gan Be'eden, que está dentro dessa expressão do capítulo 2, verso 8, ou seja, no jardim. Quando a gente vai se aprofundar em relação aos segredos por trás, caiu aqui, mas já voltou. Quando nós vamos nos aprofundar em relação a essa expressão Gan Be'eden, no jardim em Éden, nós descobrimos duas coisas muito interessantes. Gan, que significa jardim, de acordo com a pictografia hebraica, representa a satisfação pela vida. Então, quem tem a satisfação pela vida, de fato sabe qual é a essência do jardim. Deus plantou um jardim dentro de nós. A tradição judaica diz que o Éden é o modelo do homem. Então, é no homem que Deus planta esse jardim. E a partir deste plantar, desse implantar, é que nós começamos a ter a satisfação pela vida. E além de Gan, que significa no jardim, literalmente, nós temos em Éden. Em Éden, se nós pegarmos cada letra que forma esta expressão Be'eden, Be'eden, que significa em Éden, nós vamos descobrir os seguintes segredos. O universo de conselhos que nos conduz à vida. Na primeira letra, que é a letra Beit, nós temos a revelação do universo, do ambiente. Na segunda letra, a letra Ain, nós temos a revelação dos conselhos, do conselho. Já na terceira letra, nós temos a revelação da condução, do caminho que nos conduz a algum lugar. E na última letra, a letra Num Sofit, nós temos a revelação da vida. Para que ficasse mais claro para você, ou para vocês, seria necessário vocês estarem realmente vendo o que eu estou falando numa lousa, Mas no Instituto da Arte nós temos essa possibilidade no curso, onde eu vou falando e a pessoa vai vendo no momento que eu estou falando. Por isso que é importante você vir para o Instituto da Arte. Não importa se você já estudou, se você já tem formação, ou se você não tem nenhuma formação, se você é novo convertido, não importa. O importante é que você vai aprender muito mais, além do que você já tem aprendido. Então, recapitulando, essa expressão, então, essa porçãozinha, Gan Be'eden, significa a satisfação pela vida se dá pelo universo, pelo ambiente de conselhos que nos conduz à vida. E que vida é essa? A vida eterna. Você está percebendo que se nós ficássemos aqui, nós passaríamos horas e horas sem parar, dias e dias, semanas e semanas, anos e anos sem parar, porque você está diante da Deus, você está diante dos segredos que os sábios, você está diante de um segredo que os sábios da tradição judaica guardam há milênios. Mas eu estou aqui para poder desvendar esses segredos para você. E eu espero que você realmente tenha gostado desta live. Se você quiser saber mais a respeito desta forma de interpretar as Escrituras, eu quero te convidar para que você possa realmente adquirir esta literatura. Esse é o primeiro livro dos 11 livros, que eu já escrevi. E não tem como você fugir disso daqui. Você precisa ler esta obra, tá bom? Esse é o primeiro livro. Título: Jardim do Éden é o decifrador da mente humana. A tradição judaica diz que para eu interpretar toda a Bíblia, eu preciso conhecer profundamente pelo menos os 4 primeiros capítulos de Gênesis. Então, você terá essa possibilidade. Aqui você vai aprender muitas coisas sobre o Jardim do Éden, sobre Adão, Eva, quem é a esposa de Caim,
quais são os descendentes de Caim, o que eu posso aprender com todas as personagens de Adão até Enos, que são 17 personagens. Você sabia que cada nome desses personagens representa N coisas? Representa, por exemplo, a evolução da maldade humana, a evolução da bondade humana, representa os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações. Todas as atitudes que você vê, sejam elas boas ou ruins, foram reveladas aí através dessas personagens. Nós, é lógico que acreditamos que esses personagens, não, essas personagens existiram. Nós acreditamos nisso, mas a tradição judaica nos leva a entendermos sobre a história por trás da história. Por exemplo, você sabia que Adão em hebraico, representa a nossa razão? Você sabia que Rava, Eva, em hebraico, vai representar as nossas emoções? Você sabia que aquela serpente falante de Gênesis 3 representa os nossos desejos, os nossos instintos? Você sabia que Caim vai representar a nossa inclinação para o mal? Abel vai representar a nossa inclinação para o bem? Então você está percebendo que todas as personagens, cada nome, tem N significados, vários segredos encapsulados. Segredos esses que nós podemos descobrir e aplicar na nossa vida para nós sermos bem-sucedidos nessa vida passageira e tão difícil de viver. Bom, você que está assistindo a live e quiser aí anotar, eu gostaria até que pedir para alguém encarecidamente para que você anote o telefone, você ter a possibilidade de adquirir essa literatura da qual vai abençoar a sua vida. Avise que você assistiu a live quando você ligar para esse número, porque você vai ter 20% de desconto, tá bom? Então, anote aí o número. Anote o número do telefone. O prefixo 11. O telefone é 987 17 11 987 17 4461, ok? Anotei aí, ó, fixei aí. 11 987 17 4461. Esse é o primeiro dos 11 livros que eu escrevi. Bispo e professor Fábio Rodrigues, o senhor escreveu quantos livros falando do Gênesis? 8 livros. Mas esse aqui é o primeiro. Então você precisa passar por ele primeiro. Não tem como você passar por os outros, tá? Bispo e professor Fábio Rodrigues. Eu gostaria de adquirir todos os 11. Eu consigo? Consegue. Basta você anotar o telefone que eu coloquei agora aí. Tá bom? Basta você ligar para esse número aí, o WhatsApp, manda mensagem, né? Melhor ainda. E a minha equipe vai estar te recebendo com muito carinho, tá bom? Independentemente do horário, não importa se você está me assistindo no Brasil ou fora do Brasil, esse livro e os outros chegarão na sua casa com a ajuda dos céus. Também tem livro físico e tem livro e-book. Tem pessoa que prefere ler e-book, né? Também tem versão e-book, tá bom? Basta entrar em contato com 11 987 17 4461. Você que ainda não faz parte do Instituto da Arte, vem estudar conosco, vem se aprimorar. Se você quer estudar hebraico do completo zero, venha também, porque eu tenho vários cursos específicos preparados para você, tá bom? Vídeos, aulas, arquivo em PDF, e você pode tirar a sua dúvida na hora e no momento que você estiver precisando. Bom, vamos então concluir a nossa live de hoje. Esse é um oferecimento do Instituto da Arte. Para você fazer parte do Instituto da Arte, basta também entrar em contato com esse telefone aí, o 11 987 17 4461. Se você quiser adquirir o livro, fala, eu quero adquirir os livros do Bispo e Professor Fábio Rodrigues. Se você quiser adquirir o curso, né, fazer parte do Instituto, olha, eu quero participar, eu quero fazer parte desta família Instituto da Arte. Eu quero estudar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, quero estudar a vida inteira. Sejam em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos, agradecer ao verdadeiro Evangelho. Deus abençoe. Quero agradecer também, glória a Deus. Quero agradecer ao Tiago Queiroz, quero agradecer, deixa eu ver aqui,
Emberson, tudo bem, meu querido? Forte abraço para você também. Glória a Deus. Xande, Deus abençoe. Deixa eu ver aqui, muita gente entrando. Ed, Deus abençoe. Alexandre Carvalho, Escolta Brasil, Deus abençoe. Glória a Deus, é isso. Muitas pessoas na nossa live. A partir das 22 horas, eu estarei aqui novamente para nós continuarmos com essa série, onde eu vou estar trazendo vocês mais próximo do Éden, tá bom? Deus abençoe, Escolta Brasil, siga este camarada aí, esse camarada aí é fora da curva, tá bom? Meu amigão, Deus abençoe, Escolta Brasil, né? Você vai ver a gente aí de vez em quando juntos aí, que nós fazemos parte de uma equipe maravilhosa. Capelania Urbana, em breve, pessoal. Vocês têm várias novidades aí. O Escolta Brasil também, o Alexandre Carvalho trabalha com adictos, recuperação de pessoas que têm problemas com entorpecentes, faz um trabalho fantástico com jovens, um trabalho extraordinário de ação social também. É um grande parceiro aí, em breve teremos novidades. Um beijo no coração de todos vocês. Eduardo Barros faz parte também da minha equipe, senti sua falta aqui, tá bom? Deus te abençoe, Deus abençoe a sua esposa, né? O bebê está chegando aí, o ABB, não sei ainda, né? Não foi revelado, pelo menos eu não sei até agora. Deus abençoe, tá bom? Um beijão para minha esposa, pastora Kelly Souza. Deus abençoe. Forte abraço. Tia Nilza, a esposa do meu tio Alexandre Carvalho, do Escolta Brasil. O Escolta Brasil é meu tio. Benção, tio! Deus abençoe, pessoal. Forte abraço. Instituto da ATE. Te espero. Shalom. Lehitraot. Até amanhã, a partir das 22 horas novamente. Eu te espero aqui. Um abraço.